Negócio na pauta tem oferecimento da Cimento Bravo, o Guaraná Geneve, o energético Timpaua e as lojas Centro Elétrico. Considerando a atual situação do compliance no país e tudo que a gente já falou aqui, desenvolvimento, né, desde a criação da lei, como é que está no Brasil essa formação de profissionais para trabalhar nessa área, a nível de cursos, a própria OAB, a Escola Superior da OAB, de magistratura do Estado? O que tem sido oferecido? Como é que está acontecendo os eventos? Você falou que vai ter um evento aqui da OAB, né? Como é que está essa formação? A gente já tem realmente um espaço assim, bastante forte para a formação de profissionais para trabalhar na área? Há alguns cursos que a ESA disponibiliza para a classe de advogados. A ESA é a Escola Superior de Advocacia da OAB, não é isso? Perfeito. Apesar de que não é uma profissão exclusiva da advocacia, Sim. Existem inclusive compliance officers que são engenheiros, que vêm de outras profissões, porém a gente percebe que há muitos advogados, né, nesse caminho de construção do compliance natural do Brasil, que sejam mais advogados, né, Tereza? Perfeito, pela própria regulação do setor. Questão legal. Engenheiro não gosta muito de ler lei, não, essas coisas. Mas então são as competências e habilidades que de fato o gestor de compliance ele precisa desenvolver, e essa formação perpassa, né, pelos cursos de capacitação, de especialização. Existem várias Aqui no Maranhão instituições. Já tem cursos nessa natureza? Aqui no Maranhão, em nível de especialização, eu não tenho certeza, mas a ESA, a nossa advocacia, já curso de aperfeiçoamento, né? Curso de aperfeiçoamento, sim, em compliance, que é disponibilizado online, e com certeza há projetos de construção futuro para viabilizar essa formação para a advocacia. Antes daqui da gravação, dei uma olhada na Fundação Getúlio Vargas. Sim, já tem Fundação um curso Getúlio desse, Vargas, não é FGV, INSPER, PUC, o todas INSPER, essas instituições PUC, já têm. A FIA também da USP, né? Já sim. faz alguma coisa sobre isso. Perfeito. Então, fica o recado para as instituições de ensino, então, do nosso estado também, né? Darem será que também para essa temática. Já tem profissionais suficientes para dar aula aqui? Com certeza. Já tem? Com certeza. Olha só, aí vai até uma sugestão aí para nossas universidades, né, nossas faculdades isoladas, para fazer isso aí, porque com certeza esse é um movimento que não vai voltar, que seja mais realidade do que desejo, né, Tereza? Com certeza, é um compromisso de todos, ser multiplicador da cultura de integridade. No caso lá desse curso, né, esse curso de aperfeiçoamento que a ESA faz, acho que até a doutora Liliane, que hoje dirige a ESA, né, muito competente, já trabalhamos juntos. E qualquer profissional pode participar dele ou é só os advogados? Não, para atuar como compliance officer não necessariamente precisa... Não, mas para participar desse curso lá da OAB? Agora essa... Você não sabe, né? Nem... Provavelmente é só para a OAB mesmo, porque a OAB já deve dar um descontinho lá para quem participa e tudo mais. Os associados têm acesso. Mas vocês que atuam no setor aqui no Maranhão, né, tem você e uma série de pessoas que têm o privilégio, vamos botar privilégio entre aspas, de terem feito formação fora daqui do Maranhão e até fora do país. Quando vocês vão montar as equipes, como é que vocês têm feito em relação a isso, até para quem está nos ouvindo aqui, seja de uma esfera municipal ou de empresa privada? Como é que é esse processo de montar as equipes? Primeiro tem que ser uma decisão, acho que de cima, né? Implantação de compliance é decisão de alta direção, não é isso? A gente fala do tone of the top, do tom da alta administração, que dita as diretrizes, mas o importante também é entender que o resultado ele é fruto de uma equipe, ele é fruto dos colaboradores. Então, o engajamento, a cultura de trabalho, de compromisso, de resiliência também, porque é um setor que demanda uma atuação muito intensa, o trabalho é muito grande, então, de fato, a equipe ela precisa estar em linha com a linguagem da empresa, da política, dos procedimentos internos. Então, entender a cultura da empresa também, a própria cultura da empresa também, então isso é muito relevante. O resultado faz parte também do comprometimento da equipe.
Mas vocês chegam e eu falo em vocês de maneira geral, não aqui a advogada Tereza. Vocês chegam nas organizações, seja ela pública ou privada, vocês são chamados para implantar um programa desse. Vocês detectam dentro da própria instituição, fazem uma seleção ou trazem pessoas externas à organização para fazer aquele trabalho? Na realidade, doutor Arthur, o que se observa é uma preocupação com a própria independência daquela gerência. Então, isso é muito relevante. Então, Mas você fala assim, a independência da gerência de compliance? Da própria gerência de compliance para atuar nos processos de controle, nos processos de identificação de matriz de risco. Então, independente dessa questão de contratação, seja no âmbito dos colaboradores internos ou externos, observa-se, em primeiro lugar, o nível de comprometimento. Da alta direção. Da alta direção, da própria equipe também, então isso é muito relevante. As empresas, elas variam, né? Muitas delas, inclusive, nem têm o próprio setor de compliance interno, eles apenas terceirizam esse trabalho de compliance externo para atuar. É uma empresa quase como se fosse uma auditoria externa, é isso? É, mas é um processo distinto. Compliance atua como um órgão terceirizado, mas não participativo ali, não faz parte do organograma, sem fazer parte do organograma daquela empresa. Então, existe essa diferença. Mas eu ia te fazer uma pergunta, né? Eu que não entendo pratavina disso aí. Assim, qual a diferença, que eu tentei entender isso quando eu estava aqui elaborando o script e não consegui entender muito do que é uma auditoria, ou interna ou externa, e do que é um setor de compliance? Essa é uma das perguntas mais frequentes. O compliance, ele está determinado a partir da legislação que nós podemos já trazer aqui para esclarecer, legislação anticorrupção, e também com as políticas de integridade que são desenvolvidas pela instituição, por aquela empresa. Então, o compliance, ele vai ser um guardião daquela cultura, um guardião das políticas e diretrizes de integridade, será o canal responsável por receber as eventuais denúncias que são reportadas em uma eventual situação de uma ação de mas aí me veio uma figura agora, que talvez a auditoria trabalhe mais no depois, né? E o compliance é mais no antes, mais na prevenção, não é isso? É onde eu queria chegar. Então, além desse ser esse guardião da cultura de integridade, compliance, ele não tem só o papel de atuar de forma preventiva, mas como o dever de ser um órgão, um pilar dentro da empresa que tem uma atuação preventiva muito forte. Por isso que nós falamos muito que o maior desafio do compliance é exatamente fortalecer a veia preventiva para que o risco ele seja mitigado. Então, a auditoria, ela perpassa mais por aquele processo de análise de números, análise de documentação, que é muito importante, inclusive, que se algo estiver em não conformidade, pode, inclusive, ser reportado à própria área do compliance. Então, o compliance tem esse compromisso de fazer ações de comunicação, ações de treinamento para explicar, por exemplo, o colaborador como que se dá um processo de fiscalização de um contrato, porque às vezes não é por uma intenção de praticar um ato corrupto, mas às vezes é por um próprio desconhecimento da lei ou então desconhecimento do próprio procedimento. Mas eu queria complementar a pergunta, Tereza. Assim, por exemplo, pode ser que no ato da auditoria, a auditoria detecte não uma fraude, mas uma fragilidade que pode gerar uma fraude. Esse retorno tem das auditorias para o setor de compliance? Isso precisa sim ser reportado pelos outros setores, porque faz parte do compliance essa observação da matriz de risco. Então, se lá no setor de auditoria, se lá no setor de contratação existe algum processo onde são observados um grau maior de não conformidade por desconhecimento, como você muito bem pontuou, isso sim deve ser reportado ao compliance para que as medidas educativas, disciplinares, sancionatórias, se for o caso, sejam cabíveis, sejam aplicadas. Mas aí a gente volta mais uma vez à questão de ser o compliance interno ou externo, né? Quando o compliance é externo, isso não fica mais fragilizado? Não há esse consenso, não há unanimidade nesse entendimento. Cada um tem seu entendimento em relação a isso. Vai realmente da visão da empresa
E eu acredito que a maioria hoje tem um compliance interno muito bem estruturado. As que têm o compliance externo é por uma decisão estratégica. O que é importante realmente é a efetividade. Do processo, efetividade, né? Do compliance, e mesmo que seja interno, que seja preservada a independência, e que seja externo também não é garantia da mesma independência que é tão aclamada. Então, o importante é realmente observar. Aí eu volto mais uma vez a falar da questão aqui do programa de qualidade que foi implantado na década de 90, não só em governo, mas em empresas, em que na época foram criados órgãos internos, né? Nem que fossem comissões provisórias ou comissões não permanentes, e depois isso acabou se dissolvendo com o tempo. Talvez seja muito cedo para a gente pensar de que um ato feito ou ações que venham de fora para a empresa, mesmo que não sejam impositivos, apesar de que você pode estar tendo comprometimento da alta direção, eles vão ser cumpridos da mesma forma? Será que isso vai acontecer? Porque tem essa questão, né? Olha, e aí eu, estendendo um pouco uma pergunta, às vezes eu faço a pergunta muito longa que a Tereza acaba esquecendo o que eu estava perguntando. Mas é um tema complexo. Eu falo sempre assim, olha, uma frase do Sérgio Buarque de Holanda que eu acho perfeita, ele diz assim, olha, a civilidade é coercitiva. Você para chegar a uma civilidade no ponto que chegou uma Europa, por exemplo, durante muito tempo você teve que ter uma imposição. Aí voltando a essa questão desse diálogo de auditoria com o compliance, né? Digamos assim, os dois são órgãos externos à empresa, a auditoria e o compliance. Como é que você imagina que seria esse diálogo na questão de detecção de não conformidades? O que você acha? Há que ter muito cuidado para que um não usurpe a competência um do outro e da mesma forma que outros processos deixem de ser observados em função da separação desses dois pilares. Porém, a gente percebe, no caso, por exemplo, recente da Americanas, né, no escândalo absurdo de não conformidade da própria auditoria, que era uma auditoria externa, que fez uma avaliação, e isso os colegas falaram, né? Muito, poxa, como que uma auditoria externa não pôde verificar aquela conformidade toda, realmente acabou se tornando um exemplo de que não é garantia, de que mesmo sendo externo uma auditoria ou um próprio compliance, não vai ocorrer. Mas talvez isso tenha deixado claro o seguinte, o fato de você ter auditoria, porque no caso de uma companhia de sociedade anônima listada em bolsa, ela é obrigada a ter uma auditoria externa, né? E aí ela deve ter setores de compliance internamente também. E aí tudo isso passou. Talvez fique claro com tudo isso aí o seguinte, ok, você tem aqui o setor de compliance, o processo de compliance muito bem definido, você tem uma cultura de compliance, você tem auditoria interna, você tem auditoria externa, mas isso não é infalível. Não é infalível. Não é infalível, por isso que é um processo, não há garantias, mas há o compromisso, há um rigor que deve ser mantido e disseminado. Por isso, a nós, profissionais do compliance, como advogados também, como a própria sociedade, que é a destinatária final de todo o impacto que é causado quando não se observa a política de integridade e o próprio combate à corrupção. Então, de certa forma, apesar de não termos garantia, existe o rigor da lei, existe o compromisso das instituições, o compromisso da iniciativa privada que eleva, de fato, o nosso compliance para além da competitividade, mas principalmente porque queremos construir empresas íntegras, setores públicos fortes. Então, isso realmente é o que deve ser prioridade nas empresas. Bem, muito bem. Eu fiquei sabendo um pouquinho sobre esse assunto quando estava lendo bastante coisa para poder fazer o script aqui do programa. E conversando aqui também com a doutora Tereza, que conhece muito o assunto, acho que sei um pouquinho mais. E o que a gente tentou aqui foi passar para vocês que estão nos ouvindo aí o que já está sendo feito aqui no Brasil de 10 anos para cá, que é muitíssimo importante.
E são processos e movimentos liderados por pessoas como a doutora Tereza aqui, que são pessoas de formação, digamos assim, diferenciada, e que nos conduzem para uma situação de melhor condução dos nossos órgãos públicos, dos nossos setores públicos e também dentro dos privados. Tereza, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por compartilhar conosco aqui seus conhecimentos. Aqui estamos sempre abertos a você, a própria UAB, a doutora Vivian, que participou do programa aí através de um depoimento. E iremos lá no evento de vocês em março para aprender um pouquinho mais. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço o convite, para mim foi uma grande oportunidade de estar aqui, uma grande satisfação, e aprendi muito, inclusive, com você, com suas perguntas. Eu acho que disseminar e comunicar cada vez mais essa temática é muito importante. Então, da mesma forma, aproveito para renovar o convite para os colegas, a partir da mensagem da nossa presidente, doutora Vivian, presidente da nossa comissão de compliance, para participarem do dia 20 do congresso presencial de compliance que vai acontecer na OAB. Estaremos lá. Eu que agradeço aqui sua disponibilidade de vir aqui, está em horário de trabalho, e vir aqui conversar um pouco conosco. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta tem oferecimento de Guaraná Geneve, Energético Team Power, o Centro Elétrico e Cimento Bravo. Todos os nossos programas estão disponíveis em nossas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!